minha gente, boa tarde. Todo mundo está acordado, tomou café, ficou elétrico, muito bem. Na verdade, meu papel nessa mesa é de moderador. Tá? Mas como todo bom moderador, enquanto as pessoas estão chegando, eu queria situar para vocês o que gerou essa mesa. Tá? Na verdade, a gente tem uma questão que é uma questão menor, que é a questão das edições da obra de Kardec, e a gente tem uma questão maior, que é a da compreensão e da recuperação da época após a desencarnação de Allan Kardec, uma compreensão do movimento espírita francês. Tá? Há alguns anos atrás, quando eu estava no Espiritismo Comentado, um intelectual espírita, tá, do estado do Rio, ele estava lendo a Gênese na 3ª edição francesa e comentando, numa rádio do Rio de Janeiro. E aí os companheiros que estavam lendo a 5ª edição da FEB encontraram diferenças. Tá? Esse companheiro, ele a princípio achou que fosse alguma coisa da FEB. Tá? E na época, quando a gente examinou o assunto, a gente viu que essa questão das mudanças com as edições era muito anterior à FEB. Já existia a citação disso, das mudanças das edições, uma discussão sobre o texto das edições, na França do século XIX. Tá? Nem sei se Guilom Ribeiro era encarnado quando as pessoas estavam discutindo essa questão. E, de alguns anos para cá, a gente tem conseguido acontecer um fenômeno no mundo, vamos dizer assim, que são as bibliotecas fazendo um esforço para colocar seus acervos em forma digital. Isso significa que a gente consegue acessar a Biblioteca Nacional da França num site chamado Gallica e baixar livros. Eles estão digitalizando os livros que estão em domínio público e isso fica em acesso das pessoas. Então, o que antes era muito difícil, que era ler, por exemplo, a Revista Espírita de 1880, tá? Poucas coleções no Brasil, difícil de acessar, ficou fácil. E as pessoas começaram, as que têm domínio do francês, começaram a ler. Tá? Eu não tenho domínio do francês, mas eu me arrisco a ler. Então, eu consegui baixar a maioria das obras de Camille Flammarion para o meu computador, e aí eu posso ler a hora que eu quiser, e eu posso comparar as traduções. Então, esse tipo de estudo está aberto. Tá? Um trabalho que foi feito recentemente foi esse trabalho da Simone Privado, Goidanit, que a gente está destacando aqui no evento, chamado O Legado de Allan Kardec. Tá? Onde uma das questões que é discutida é se a 5ª edição de A Gênese, se as mudanças da 4ª para a 5ª edição de A Gênese foram realmente feitas por Kardec ou não. A opinião da autora é que não foram por Allan Kardec, e ela apresenta seus argumentos. Agora, eu li o livro ainda em espanhol. Ele foi traduzido primeiro em espanhol e depois foi traduzido para o português, pela USE. Eu li o livro ainda em espanhol, tá? E acho que o livro tem questões muito mais importantes e interessantes do que essa questão, tá? Com todo respeito à mesa que nós fizemos. E que ele merece ser lido porque ela faz uma viagem no movimento espírita depois de Allan Kardec, e fala da sociedade anônima, e fala da sociedade para a continuação das obras de Kardec, e fala das transformações que aconteceram no espiritismo na França, até quase a gente chegar a Jean Meillet. Tá? E por isso a gente divulgou o livro está sendo vendido, tá? A gente faz gosto que as pessoas leiam. E como eu tenho amigos muito queridos, tá? Um deles é o Samuel, da área de memória da FEB. E o outro é o Marco Milani, que trouxe a Simone para o Brasil. A Simone facilitou sua vida, né, Marco? ela foi muito gentil, muito simpática. Tá? E como eles têm posições diferentes sobre o tema, achei que era um momento especial para nós podermos discutir o tema com elegância, com graça, com base em argumentos, tá? E ninguém ficar com raiva de ninguém porque alguém acredita numa coisa, alguém acredita noutra. Eu acho que o trabalho é de cada um de nós. Cada um de nós é que tem que fazer essa pergunta para si mesmo, tem que investir, entrar dentro da questão e chegar a uma conclusão. O Samuel tem uma série de notícias nossas para nós sobre as publicações
das edições da Gênesis, eu vou passar para ele, porque ele sabe mais do que eu. Ok? A gente tentou trazer a tradução da primeira edição da Gênesis em português, feita pela FEB, mas ela não agendou com o nosso calendário, então só vai sair daqui a 2 semanas. Tá? Algumas pessoas já têm, mas ainda não está sendo distribuído. E da primeira à quarta edição, a quarta edições, o texto é igual. Ok? Eu passo para o Samuel. Pessoal, boa tarde a todos vocês. O livro da Simone Privato trouxe de volta uma questão que é muito antiga, como colocou o Jader. Inclusive, aqui no Brasil, não é uma novidade, esse questionamento sobre as alterações contidas na obra Gênesis, a última obra de Allan Kardec, lançada em janeiro de 1868, em sua primeira edição, podemos dizer até em sua primeira impressão, já que até a quarta foi só reimpressão dessa obra. E isso suscitou, de novo, no movimento espírita, uma série de questionamentos. Nós fomos convidados na FEB, participo lá na FEB, a fazermos um estudo que nós já fazíamos há algum tempo. E nós fomos apresentar ao Conselho Editorial da FEB sobre essa questão da Gênese. Então, nos debruçamos, eu e o Jorge Brito, um companheiro que é livreiro, bibliógrafo, conhece tudo de livro. Eu acho que ele foi capa de livro em 5 ou 6 encarnações aí seguidas, porque conhece tudo. Então, nós nos debruçamos sobre essa questão e apresentamos à FEB, que depois soltou uma nota assinada pelo Godinho, há pouco tempo atrás, acerca dessa questão. Na verdade, já tínhamos essa posição sobre a Gênese, que é uma obra que, inclusive, gostamos muito e que, infelizmente, o movimento espírita visita muito pouco. E, quando visita, é só visita mesmo. Não permanece na obra. Nós precisamos estudar a Gênese e cada um dirá as suas conclusões. O que é que nós observamos da quarta para a quinta edição? Sem levar em conta os aspectos históricos, que a quinta edição ela foi publicada em 1872, aí pouco mais de 3 anos após a desencarnação de Allan Kardec, e que quem estava à frente da Sociedade para as Obras de Kardec era o Pierre Gaëtan Leymarie. Mas ele tinha assumido a direção ali, é muito recente, ele assume em setembro de 1871. Então, de forma alguma, historicamente, cremos que tenha sido Leymarie que tenha feito qualquer coisa, até porque ele não teria capacidade. Porque quando analisamos o texto de Allan Kardec na quinta edição, nós não encontramos outro autor. Quando você faz uma análise textual, é a mesma presença em todos os pontos. Isso é uma coisa a se considerar, talvez o ponto principal, para que nós possamos definir sobre essa questão. Então, nós vamos encontrar Kardec de ponta a ponta na quinta edição. Um outro aspecto, não encontramos nenhum desfavor aos princípios espíritas na quinta edição. E se fosse para adulterar o espiritismo, tinha que mexer no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no céu e inferno, no evangelho, porque está tudo lá já. Então, não teria propósito modificar a Gênese para adulterar a obra de Kardec, porque não se conseguiria fazer isso. De forma alguma, porque está dito nas outras obras. Um outro aspecto que nós observamos acerca dessa questão. Allan Kardec modificou todas as suas obras. O Livro dos Espíritos não só foi acrescentado de uma parte inteira, que a primeira edição saiu só com 501 perguntas, como com mudanças estruturais, até na questão, por exemplo, em que momento se dá a fecundação. Se a gente for olhar na primeira edição do Livro dos Espíritos, ela diverge em entendimento na obra definitiva. O Livro dos Médiuns está lá, inclusive no novo prefácio que Kardec colocou, ele alterou e suprimiu capítulos inteiros, porque essa é uma prática dele. Quando a gente vai, por exemplo, para a Gênese, logo no primeiro texto, o caráter da revelação espírita, Allan Kardec faz uma colocação acerca do espiritismo, perguntando se seria uma doutrina litúrgica. Litúrgico vem de ritual, de simbolismo. Na quinta edição, ele troca a palavra para teológico, que é muito mais adequado.
Ele melhora o texto. Se andou dizendo que era por conta do corpo fluídico de Jesus. A quinta edição, Kardec é muito mais claro na posição dele de contrário a que Jesus tivesse um corpo fluídico. Isso é notório. Ele melhorou o texto e deixou mais claro, embora diga que é uma opinião pessoal e reserve para o futuro qualquer outra indicação. Por quê? Porque em si não contraria os princípios espíritas, porque é uma função do perispírito. Como ele mesmo coloca na Gênese, que o desaparecimento de Jesus em meio à multidão é uma função do perispírito, e todos aqueles outros fenômenos. E ele defende que o corpo não seria fluídico, porque, digamos, sob o ponto de vista ético, seria uma mentira a crucificação, o sofrimento. Então não há nenhuma contrariedade. Houve problema no movimento espírita francês? Houve. Se fosse talvez num planeta, digamos, de regeneração, não tivesse, mas nós estamos na Terra. Se hoje nós temos problemas aqui, e vamos continuar tendo por muito tempo, o que é que interessa para nós? Realmente o livro traz algumas coisas históricas que são muito importantes e que precisam ser investigadas, porque também não podemos pegar um parágrafo de um texto completo e focar só em cima dele, nós temos que ver o contexto. Então é preciso uma análise mais aprofundada. Pessoalmente, continuamos dizendo, a quinta edição foi alterada por Allan Kardec antes de desencarnar e que só foi feito depois. A França passou por problema. Nós tivemos a guerra franco-prussiana, ali logo após a desencarnação de Allan Kardec. Tivemos o problema com a Comuna de Paris, que, segundo o próprio Alexandre Delaunay, quando foi fundada a União Espírita Francesa, em 1883, ele coloca como fator para o declínio do movimento espírita na França. Então, eles que viveram aquela época, eles sabem que aquilo foi um fator. Então, é preciso a gente olhar com bastante calma. Lógico, cada um vai ter a opinião que lhe mais apraz, até porque o Espiritismo é uma doutrina de livre exame. Não há imposição na doutrina. E, por isso mesmo, a FEB está publicando a quarta edição da Gênese, bilíngue, com facsimilada, e vai sair também a quarta edição, só texto em português, tradução do Evandro Noleto, porque aí o movimento espírita vai ter as duas, e quem quiser usa aquela. As duas, para nós, é de Allan Kardec. E cada um vai seguir uma ou outra, e com certeza, se seguir a Gênese, é capaz de passar do céu. Na quarta edição, logicamente, ela é igual à terceira, à segunda e à primeira. Agora, foi traduzida da primeira edição, porque hoje a FEB tem todas as edições, as primeiras edições das obras de Allan Kardec. Algumas adquiridas pelo próprio Noleto, na França. E, logicamente, a gente guarda. Lá, eu sou um dos responsáveis por essa área, a gente guarda. Porque tem pesquisador que chega, olha, fotografa e vai embora. E tem outro que vem e arranca as folhas para reencarnar depois, sabe Deus como. Então, a gente tem que ter cuidado. O Marco trouxe uma apresentaçãozinha. Né? Quem pode me ajudar aqui com a publicação? Você já deixou lá? O Marco é professor FEA, né? Então não fala sem PowerPoint. FEA é a Faculdade de Economia e Administração da USP. Mas ele é da Unicamp, eu estou brincando. O F5. Alô?
Agora acertado, né? Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui, satisfação de rever o Samuel, meu amigo, para termos essa conversa fraterna. E principalmente para nós tratarmos de um tema que, de fato, no ano que a Gênese comemora 150 anos, nada melhor do que estudar a Gênese, ainda que seja por motivos de comparação, mas é de fato o livro que merece ser estudado e deve ser estudado pelo movimento espírita. Quero também destacar aqui que essa apresentação ela vai ser feita com base nos estudos e pesquisas que nós da USE já realizamos, em função, inclusive, dessa preparação com a Simoni Privato, né, que fez o seminário pela USE de maneira pioneira no Brasil, né, para trazer esse assunto para reflexão. São duas questões, basicamente, que norteiam o nosso trabalho e a nossa discussão. Primeira questão: qual que é a edição definitiva da Gênese, aonde nós tenhamos a certeza que foi Allan Kardec o seu autor? Essa é a primeira questão. E a segunda questão: as modificações ocorridas na 5ª edição, elas são de fato significativas ou não? São as duas questões que norteiam a nossa conversa. Aí está o livro, né, que Jader comentou, sobre o trabalho da Simoni Privato, destacando que o Jader recebeu em espanhol, porque esse livro foi lançado pela Simoni Privato, que ela é diplomata, ela estava no Uruguai, mas a pedido da Federação Espírita Argentina, fez um levantamento, um trabalho, onde ela conseguiu buscar fatos históricos em loco. Ela foi até a França para pesquisar na Biblioteca Nacional de Paris e outras fontes de evidência, quais são os documentos, os registros históricos que de fato poderiam comprovar ou não, né, a autoria do trabalho. Então, esse é o livro que nós temos como referência para nos ajudar a fazer a seguinte reflexão. E eu vou apresentar agora alguns contrapontos para ajudar sempre nessa comparação, porque quando esse livro da Simoni Privato foi lançado ano passado, em 2017, no segundo semestre, não no Brasil, foi lançado inclusive para divulgação entre países de língua espanhola, mas também o Conselho Espírita Internacional ficou ciente da relevância dos registros históricos que estavam vindo à tona nesse momento, não só no Brasil posteriormente, que foi mais no início do ano, e a USE também de maneira pioneira trouxe a Simoni para o seminário. Quais foram as principais questões que foram envolvidas? Eu tenho certeza que muita gente aqui talvez tenha tomado contato e participado. A primeira delas, que foi um argumento que foi comentado, inclusive o próprio Samuel comentou. Kardec sempre alterava as suas obras. Até a 4ª edição da Gênese, que foi publicada em 69, em fevereiro de 69, esse é o grande ponto da Gênese. Até o livro Céu e Inferno, sim, de fato, nós tivemos o Kardec fazendo, quando necessário, alguma alteração. Na Gênese, em particular, uma situação bem peculiar. A 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edições, elas todas são iguais, porque elas são reproduções da 1ª edição, né? Então, são as 3 a 1ª edição e 3 reimpressões da 1ª edição. A última dessas reimpressões, Kardec encomendou 2.000 livros, 2.000 unidades da 4ª edição, em fevereiro de 69. Ou seja, uma reimpressão da 1ª edição de 68. Fevereiro de 69, Kardec encomenda 2.000 edições dessa versão. No mês seguinte, Kardec desencarna. No mês seguinte, Kardec desencarnou. Então, o primeiro ponto que nós destacamos é que até a 4ª edição, em fevereiro de 69, que é uma reimpressão da 1ª, não existe qualquer alteração, porque é uma reimpressão. E Kardec pediu 2.000 exemplares nesse período. Portanto, nós não temos evidências
de que Kardec foi o autor das alterações da 5ª edição, como Samuel falou muito bem, foi em 1872, que foi a 5ª edição. Então, até fevereiro de 69, um mês antes de Kardec desencarnar, não havia nenhuma alteração. Tá? Então, nós não temos como efetivamente destacar que houve alguma alteração até aqui. Segundo argumento, o fato de não haver documento ou registro que Kardec pretendia alterar o texto da obra, não quer dizer que ele não as tenha realizado. Isso é verdade. Não é porque não existe um documento onde Kardec claramente tenha autorizado, ou dito, ou registrado que ele estaria alterando alguma coisa da Gênese, ou autorizando alguém a fazer isso, não quer dizer que, por não haver este documento, que Kardec não teria feito alterações. Porém, também não quer dizer que ele tenha feito. Ou seja, temos que tomar cuidado, não simplesmente por não haver registro e já afirmar, foi, não foi. Nós temos que trabalhar com o que existe, que são os fatos históricos. Não existe documento algum, nenhuma memória de Kardec, nenhum texto de Kardec onde ele sinaliza que esteja fazendo alterações. Portanto, como a 5ª edição, que foi em 72, ocorreram mais de 100 alterações, de fevereiro para março, quando Kardec desencarnou, ele teria que ter feito essas 100 alterações nesse período, porque não existe nenhum registro dele que tenha sido feito antes. Logo, nós não temos como registrar qualquer tipo de evidência que Kardec foi o autor das alterações. Outro argumento. O texto da 5ª edição é mais conciso e coerente do que a 4ª edição, sem prejuízo ao conteúdo, sinalizando que Kardec aprimorou a redação. Aí que nós começamos a entrar num aspecto que vale a pena, todos, sem exceção, se aprofundarem na leitura e na comparação das edições. Foi considerado falso esse argumento, por quê? Porque em alguns trechos específicos, que eu vou destacar aqui, eu trouxe um em particular, mas depois nós podemos comentar mais, mas eu trouxe um que é mais emblemático, a interpretação de elementos que justificam algumas abordagens de Kardec, elas podem ficar prejudicados no seu conteúdo se eles não estiverem completos. No capítulo 15, onde se fala sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, especificamente dos itens 64 a 68, na edição original, da 1ª à 4ª edição, nós encontramos no item 67, aonde Kardec efetivamente coloca as alternativas, as hipóteses para explicar o desaparecimento do corpo de Jesus. No item 67, Kardec coloca lá que o corpo poderia ter sido roubado, ou que poderia ter havido algum tipo de fenômeno mediúnico, de transporte, ou de até invisibilidade, que Kardec coloca como hipóteses que justificariam o desaparecimento. Na 5ª edição, esse item 67 foi retirado. E aí fica o título Desaparecimento do corpo de Jesus, só que sem as hipóteses que poderiam justificar o desaparecimento. Fica em aberto essa questão. Não que não se tenha, durante outros textos de Kardec, uma negação, e aí sim a gente poderia colocar aqui já uma questão que alguns críticos justificariam por que sumiu o item 67, né? Sumiu o item 67 porque essas alternativas não atenderiam às explicações de uma corrente que existia na época sobre o corpo de Jesus, que ele poderia ser fluídico. Tirando esse aspecto, sem o item 67, some as hipóteses. É mais no sentido lógico da construção do texto, se apresenta o problema, se discute o problema e se apresenta alternativas. Esse é o grande ponto. Quando você tira as hipóteses, as justificativas, as explicações, você apresenta o problema e para aí.
você não continua o problema, ou apresenta alternativas. De qualquer forma, por haver uma compreensão de que isso prejudica a compreensão do texto no seu sentido integral, não se pode dizer que o texto foi melhorado, ele ficou fragilizado, porque tirou a hipótese ou a justificativa desse item. Poderíamos ter outros itens, alguns até com a impressão que melhorou, outros não, mas se tem um que poderia ter essa conotação, não se pode afirmar que tenha sido Kardec que tenha fragilizado o texto. Ele até poderia ter fragilizado o texto, ele até poderia, mas não se pode afirmar que ele tenha fragilizado o texto também. De qualquer forma, não tem evidências de que foi Kardec o autor dessas alterações. Um outro índice, um outro argumento. Henri Sauce, que foi um contemporâneo, na verdade, Henri Sauce, em 1884, ele denunciou as alterações, porque esse assunto não é novo das alterações. Como o Samuel bem disse, esse assunto já vem sendo tratado há um bom tempo. Em 1884, Henri Sauce recebeu a notícia de que a quinta edição havia sido alterada. E ele foi verificar o que tinha sido alterado. Lembrando que a quinta edição foi em 72. Logo, ele foi verificar 12 anos depois da publicação da quinta edição. E quando ele começou a comparar a quinta edição com a quarta, ou a primeira, que elas eram as mesmas, ele foi identificando mais de 100 alterações. Essas alterações implicavam em acréscimos, eliminações de trechos ou de parágrafos inteiros, ou reordenamento de parágrafos do texto. E ele denunciou isso no órgão da Associação da União Espírita Francesa, que no caso era o jornal Le Espiritisme. Ele denunciou que que foi feita uma alteração, só que naquela ocasião a denúncia do Henri Sauce, ela foi rebatida posteriormente pelos coordenadores da Revista Espírita e da Sociedade para a Continuidade das Obras de Kardec, capitaneados por Lemarie e mais alguns, de que não. Aí eles disseram, inclusive publicaram na Revista Espírita, que Kardec já estava se preparando para fazer isso, segundo os próprios autores, o Lemarie, e que isso daí tinha sido Kardec quem havia promovido. Muito bem. Essa informação, ela sempre existiu no movimento espírita e sempre houve essa questão. Henri Sauce denunciou, mas aí o Lemarie rebateu e trouxe algumas testemunhas, e tem 2 textos que apareceram em obras póstumas, onde espíritos estavam cobrando Allan Kardec para agilizar a revisão. Isso sempre permaneceu no movimento espírita, então não foi uma coisa nova. Só que no ano passado, com a pesquisa da Simony, fatos, e eu diria fatos relevantes e novos, fizeram com que o movimento espírita refletisse com mais atenção nesse caso, que é justamente quais são os fatos históricos que estavam registrados, e a pesquisa da Simony contradisse Lemarie, porque o Lemarie disse que Kardec havia alterado até a quinta edição. A quarta edição, que até a terceira havia sido uma reimpressão, a segunda e a terceira seria a reimpressão, e a quarta, quinta e sexta seriam reimpressões, seriam alterações sobre o texto. Só que a quarta edição, nós tivemos o acesso aqui, ela foi exatamente uma reimpressão da primeira. Então a quarta edição é muito importante para nós colocarmos essa data. Quarta impressão, desmente Lemarie, no sentido de que a quarta edição não foi alterada, e ela foi solicitada em fevereiro de 69, ou seja, um mês antes de Kardec desencarnar. De qualquer forma, Henri Sauce fez essa denúncia, e ele só se manifestou após o desencarne de Amélie Boudet. Amélie Boudet, ela desencarnou, a esposa de Kardec, ela obviamente deveria ou poderia ter conhecimento sobre esses fatos, mas como ela desencarnou, alguns alegavam que, por que ele esperou a Amélie desencarnar para depois fazer essa denúncia? E o Henri Sauce, ele justifica que ele só ficou sabendo dessas alterações que poderiam ter sido feitas por Lemarie, e ele declara isso também no Le Espiritisme, quando um conhecido
fez esse comentário para ele de que havia sido feita a alteração por Lemarie. Ou seja, é aí que ele foi buscar essa comparação. Se isso é bom ou não, é um fato. Não quer dizer que poderia ter sido feito antes ou depois. Ele só fez em 84. Muito bem. E aí nós destacamos isso. Não quer dizer que o Henri Sauce, mesmo fazendo isso após a morte de Amélie Boudet, não tenha sentido o que ele esteja fazendo. Pode ter. E esse relato foi publicado num órgão oficial da União Espírita Francesa. Ele não estava comentando, ele publicou isso. Tanto é que o título desse artigo dele se chama A Infâmia, que é o grau de desacordo, né, que ele estava tendo na ocasião. Mas, de qualquer forma, não há evidências de que Kardec tenha sido, de fato, o autor, só porque Henri Sauce se manifestou em 1884. Outro argumento, são 6, tá, Jader, com relação ao tempo. 5 minutos. Amélie Boudet teria impedido a publicação da 5ª edição se as alterações não tivessem sido feitas por Kardec. Esse é um argumento que foi colocado porque a Amélie, quando Kardec desencarnou e a Amélie herdou, né, os direitos, ela cedeu esses direitos para a sociedade depois continuadora das obras de Kardec. Ela continuou ainda, vamos dizer, sócia ou acionista dessa sociedade, só que o poder de influência da Amélie, ele é questionado, inclusive até hoje. A Amélie, com relatos históricos posteriores, ela foi muitas vezes boicotada, inclusive, dentro da sua própria situação de viúva de Kardec. Existem algumas obras que eu recomendaria aqui, o tempo talvez não permita, mas eu vou citar um autor que eu acho muito interessante, que é o Adriano Calzone. Ele tem 2 obras, uma obra chamada Em Nome de Kardec e a outra obra chamada Madame Kardec, onde ele relata todos os acontecimentos pós-morte de Kardec e ele conta com detalhes baseados em registros históricos a dificuldade que Amélie Boudet teve para se posicionar perante os continuadores da obra de Kardec. Inclusive sendo mulher e não tendo oportunidade de se posicionar de maneira adequada, muitas vezes. De qualquer forma, nós não temos como afirmar que tenha sido Kardec ou não, pelo fato de Amélie simplesmente não ter se manifestado. Tem uma conterrânea, quase uma confidente de Amélie, chamada Berthe Fropo, onde ela tem um livro chamado Muita Luz, que foi publicado recentemente, onde ela descreve o grau de opressão que Amélie sofria com relação à sociedade dos continuadores da obra de Kardec naquele momento. Né? Era quase um desabafo que a Berthe Fropo fez em nome da Amélie. Portanto, nós não temos como colocar que tenha sido Kardec o autor. E o último argumento que eu coloco aqui para reflexão, conforme o depoimento de Deslian nas edições da Revista Espírita, aqui são quando, depois que o Henri Sauce denunciou, aí o Deslian, ele comenta na Revista Espírita de dezembro de 84 e março de 85, que teria sido Kardec. E aqui é aquilo que nós conversamos, que Kardec teria alterado pessoalmente, e aqui uma situação, naquela época não existia computador, certo? Não. Para se imprimir alguma coisa, você não conseguia imprimir simplesmente mandando para a gráfica, imprimir de hoje para amanhã um livro aí, não é assim. A impressão era feita com um sistema por placas, eram placas onde você mudava caractere por caractere para depois imprimir. Era uma coisa bem artesanal e bem difícil de se fazer. Segundo os Deslian, Kardec teria alterado as placas e as publicações, as 4ª, 5ª e 6ª edições, elas já estariam alteradas. E aí a publicação que a Simony obteve o registro na Biblioteca Nacional da França, que a 4ª edição era exatamente a mesma da primeira edição, em fevereiro de 69, desmente essa afirmação aqui do Deslian, que foi publicada na Revista Espírita. Portanto, há dúvidas, né? Qual seria a veracidade dessas informações que estão aqui,
publicadas pós-Kardec na Revista Espírita. E que isso teria ocorrido futuramente nas publicações que houveram depois de Kardec, mas que as placas teriam sido alteradas por Kardec. E aqui se desmente. Portanto, isso é falso. Nós não temos como identificar qualquer ação de Kardec em alterações posteriores. O que nós temos, de fato, é que a 4ª edição, essa sim, a gente pode atribuir, sem sombra de dúvidas, pelos registros históricos que nós temos, que Kardec depositou o exemplar necessário na biblioteca. E só para finalizar, pelo tempo, naquela época, para você publicar qualquer coisa, pelo grau de cuidado que o regime se possuía, de Napoleão, se possuía na época, você tinha que depositar um exemplar da obra para ser analisada, aprovada e aí sim ser comercializada. Quando não se tem alteração de conteúdo, você só pede autorização para reimpressão. Quando se tem alteração de conteúdo, você tem que depositar a obra. A obra, a 5ª edição, só foi depositada em 1872. Ou seja, Kardec não depositou a 5ª edição, ainda que previamente, ou deixou pronta para alguém. Isso porque não há registro. Então, diante desses elementos, eu só coloco aqui a USE de São Paulo e outras entidades federativas, por uma questão de lógica, né, ela se posiciona formalmente, e aqui eu trago a nota que foi publicada agora em junho de 2018, aonde se recomenda para todo o movimento espírita em geral o seguinte: considerando os fatos históricos, né, que nós temos aqui, isso aqui é a nota, depois cada um pode ler aí com calma, mas o que a USE fez? A USE não foi baseada na opinião de um grupo de pesquisadores se debruçou sobre o problema, trocou ideias, não foi de sopetão, porque demorou meses nessa reflexão, e as identificações que foram feitas levaram a diretoria a recomendar a todos os dirigentes e ao público em geral que se adotasse a 4ª edição, como aquela que literalmente a gente consegue atribuir a Kardec, como referência doutrinária. Em função disso, recomendar às editoras e distribuidoras que, já que a 4ª edição a gente sabe que foi Kardec, que comecem a privilegiar também a impressão dessas obras, né? Então, vai um elogio aqui, né? Muito bem, Samuel, da FEB também publicar a 4ª edição, no caso a primeira, né? Que é a reimpressão da primeira. Aí, recomenda, porque a USE não impõe, ela só recomenda, todos os estudiosos espíritas e não espíritas que comparem as edições. Não é para, não vamos ler a 5ª. Não, tem que ler a 5ª. Vamos comparar a 4ª com a 5ª para ver as alterações e para ver justamente a qualidade do que aconteceu em termos de referência. E depois, questões internas, a USE vai adequar os documentos internos da USE para usar a 4ª edição como referência e fecha-se recomendando a promoção de encontros e eventos que a USE já está fazendo para discutir. Como nós estamos fazendo de maneira fraternal, de maneira amistosa. Samuel é meu amigo, né? Nós estamos aqui conversando. Então, nós estamos contribuindo nesse sentido. Então, essa fica a reflexão. Até que ponto a 4ª edição é, de fato, aquela que a gente pode atribuir só a Kardec, e a 5ª fica essa questão: será que tudo que foi colocado ali faz sentido ou não? E cabe a cada um também pensar sobre isso. Muita paz a todos. Só aproveitando, enquanto eu modero, faço uma propaganda e uma justiça. O texto do Armand Deslian, tá? Ele foi traduzido pela Alcione, que está apresentando, e pelo Pierre Marché, não é isso, Alcione? Um francês, tá? O Pierre estudou a questão da impressão da época e a gente publicou no Espiritismo Comentado. Então, se vocês quiserem ler, o texto do Henri Souza é mais fácil. O do Deslian não tinha sido traduzido, ela traduziu. Pode falar, Alcione. A gente está aqui numa questão histórica, né, e de participação histórica, eu queria também, só aproveitando ali, o Milani, quando ele falou, as últimas cartas de referência da Madame Fropot, também para o Adriano Calzone, eu tive o prazer de fazer a tradução do original,
tive uma emoção que me percorre até agora, porque uma coisa é você fazer uma tradução, né, já traduzida, e você vai refazer, outra coisa é você pegar o documento original. Foi uma coisa que me alegrou muito. Obrigada. Como a gente está fazendo um debate, antes de passar a palavra ao público, se o Samuel quiser, tá? Depois que eu ouvi o Marco Milano, eu fiquei lembrando daquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que até hoje está difícil de descobrir. As alegações que o Marcos colocou, logicamente, em cima de documentos, os documentos que foram encontrados, que foram ventilados aí nessa época. Algumas correções a ser feitas. Por exemplo, a 4ª edição ela não sai em fevereiro. O catálogo Raisonné e a contracapa do Livro dos Médiuns, de julho de 1869, sugere que ela tenha saído em junho e não em fevereiro. Então, essa é uma questão também histórica disso aí. Uma outra coisa, quem denunciou as alterações, as mudanças realizadas na Gênese, tem um texto seguinte em que ele diz, não, mas as alterações que foram feitas, elas são só textuais, ou seja, para melhorar o texto. Está lá no texto original em francês. Quem chegou para o Henri Sousse, que eu acho que não tinha lido direito a Gênesis, na minha opinião. Ele está desencarnado, talvez, ou reencarnado, mas a minha opinião sincera é essa. Porque ele não tinha percebido essas mudanças esse tempo todinho. E quem fez a denúncia está lá no parágrafo seguinte. Ele disse que elas foram só textuais, ou seja, questão de redação. Isso é preciso que a gente também faça referência. E outra coisa, as alterações feitas por Kardec, seguramente não foi feita de fevereiro a março. Eram alterações que eles já vinham fazendo há algum tempo. Mandou fazer a reimpressão, porque já estava determinado, porque a Gênese estava tendo uma saída muito grande, mas com certeza não foi. E ninguém conseguiria fazer essas alterações no lugar de Kardec, mantendo a mesma coerência, a mesma lógica, o mesmo texto que você identifica o mesmo autor, num espaço de tempo tão curto. Agora, é importante que nós tenhamos a 4ª edição, como disse o Marco Milani, como está sugerindo a USE, que se estude a 4ª edição, e que a gente também veja a 5ª. Mas o que nós percebemos na obra da Simoni, que eu li em espanhol, depois o Jada me presenteou com a obra traduzida, é que se tira afirmações, conclusões, que não estão fundamentadas. Ah, mas fulano não fez isso, fez por isso. Não. Inclusive, eu sugiro que se ouça o Cosme Marci. Apesar de que ele não tem essa informação histórica, mas algumas coisas que ele traz, que, por exemplo, olha, fulano disse isso, ele disse por isso. Não, nós não podemos fazer essa afirmação, que foi por isso. Eu achei, assim, muito grave o libelo que foi lançado ao Lei Marie, que aparentemente cometeu alguns desvios, cometeu alguns equívocos, mas nós não podemos responsabilizar o Lei Marie. Nós tínhamos a União Espírita Francesa fundada em 1883. Então, nós não podemos dizer que o movimento espírita francês decaiu por conta do Lei Marie. A União Espírita Francesa, que estava Gabriel Delane, Leon Denis, a Berthe Froco faz acusações, mas é a voz dela. E tem a voz de quem se defende. Então, é uma voz contra a outra. Uma outra coisa que eu achei estranho no livro. A Berthe Froco diz que quando a Amélie Boudet caiu da cama, ela foi com a empregada socorrer. Ela estava dormindo com a Amélie Boudet? São questionamentos que a gente precisa fazer racionalmente. Naquela época, houve um racha no movimento espírita francês. Isso, sem sombra de dúvida. Mas é preciso avaliar. E o papel do historiador, de quem encontra documento, de quem vasculha, saber o que fazer com o documento. Não basta fazer a pesquisa. É preciso ver e analisar os prós e os contras. E ver se aquilo vai ser benéfico ao movimento espírita, de fato.
qual o bem que nós estamos fazendo, a não ser que as pessoas queiram estudar a Gênesis, que agora vão querer, viu, Marcos, estudar a Gênesis. Trazer essa angústia que o movimento espírita viveu na época, a gente tem que trazer, sim, mas trazer como reflexão, e não como uma peça acusatória, como está no livro. Samuel. Né? O Jorge já está me cobrando. E olha que eu não sou Lei-Marie, com certeza o Marco não é o Alberto Fropo reencarnado. Mas essa divergência é sadia, para que nós avaliemos que contribuição estamos dando ao movimento espírita com essa questão. A única que nós vemos é levar as pessoas a quererem conhecer a Gênese de Allan Kardec. Uma obra importantíssima e que fecha o trabalho do codificador, num primeiro momento, como está a mensagem em Obras Póstumas, na última linha do último parágrafo, em que o Espírito diz que Allan Kardec precisava dar uma última ademão na obra inicial da codificação, e logicamente essa obra inicial não é a Gênese, mas a codificação como um todo, para que no futuro voltasse a ela, talvez já preconizando um retorno de Allan Kardec, ninguém sabe se houve, e se vai haver e quando será. Obrigado a todos. Gente... desculpa, eu sou do Ceará, eu falo alto mesmo. Ainda nas regras a gente termina essa sessão às 4h30. Nós vamos ter tempo para o público. Mas ainda nas regras do nosso debate, eu vou dar 2 minutos ao Marcos só, tá, Marcos? Para a réplica. Porque senão as pessoas não falam, Marcos. Eu vou falar do lado do Samuel aqui. Bom, são questões interessantes, mas para reforçar, não foi comercializada em fevereiro, ela foi registrada, porque o governo exigiu o registro, e a Simoni traz, inclusive, a cópia do registro, a Kardec assinando no dia 4 de fevereiro de 1869. Eu vou falar para cá, para não dar microfonia. 4 de fevereiro de 69, solicitando 2.000 exemplares. Portanto, não estava sendo comercializado, ele estava solicitando 2.000 exemplares e foi aprovado em fevereiro de 69. No catálogo racional, que o Samuel lembra muito bem, e muito bem lembrado, porque foi a última obra efetiva de Kardec, que não havia sido publicada ainda, já estava pronta, ele mandou para a publicação. No catálogo racional, ele faz uma referência explícita à 4ª edição, e ele cita, inclusive, os itens 64 a 68, porque ele está tratando justamente do corpo de Jesus. Quando ele faz uma referência ao Rustang. Quando nós estamos fazendo essa relação, a última obra de Kardec, que foi Catálogo Racional, ele está citando a 4ª edição para as pessoas irem lá fazer a referência. Então é mais um indício de que, se ele tivesse feito alterações, ele não chamaria de até o item 68, né? Porque ele já teria tirado, se fosse ele, o 67. E, por último, eu concordo com o Samuel, com relação a Lemarie, o objetivo não é atacar Lemarie, o objetivo é as edições em si, fazer a comparação e fazer justamente com que nós tenhamos a oportunidade de estudo e de compreensão até que ponto essas alterações vão ser significativas ou não, mas tendo a certeza, até a 4ª edição a gente sabe que foi Kardec. A 5ª edição a gente não tem evidências ou registros históricos para fazer essa comprovação. Obrigado. Bom, gente, vou passar a palavra primeiro ao Dr. Alexander, tá? Depois eu passo a palavra ao Orlando. Vocês me permitem só fazer uma coisa antes? Quem já leu aqui a Gênese de capa a capa, por favor, levante o braço. Que bom, a gente tem mais de 60% aqui no olhômetro aqui da nossa população que já leu. A 5ª edição, não. Está valendo, pode ser a 1ª, a 4ª, a 5ª. Então, só uma questão, acho que o dado concreto que a gente tem é o seguinte, né? O único dado concreto que a gente tem, que a 1ª, a 4ª reimpressões, Kardec claramente fez, e que foi registrado depois e publicado depois a 5ª edição. Ponto. Por exemplo, eu estava vendo
livro ali da Simone, com isso ela fala, portanto, não foi Kardec que fez a 5ª edição. Ela não pode falar isso. Então, assim, isso é um problema sério. Então, assim, o que a gente tem é que tem uma alteração da 4ª para a 5ª edição, que foi publicado depois de Kardec. Só isso que nós temos de dado objetivo. E de ter, pelo que eu entendi também, de testemunha ocular da história de quem estava ali, não tem ninguém falando que teve realmente uma alteração, que o Lemarie fez alteração, pelo que eu entendi. Né? Não tem ninguém que fez. Então, isso eu acho que é uma questão complicada. Tem uma fofoca, né, que o Sócio ouviu de alguém, e foi isso, né? Quer dizer, um cara que conta para o Sócio que o Lemarie alterou. Não é isso? É essa a história que a gente tem. E aí o Lemarie viu e fala que é uma infâmia, etc. e tal. Então, tomar muito cuidado com essas fofocas. Vou contar um exemplo de uma outra fofoca que eu vi publicado. O Alexander Aksakov, meu xará, que é considerado espírita, você sabe que ele odiava Kardec. E ele publicou um artigo, que eu tenho esse artigo, publicado numa revista espiritualista inglesa, em que ele diz que ouviu a Céline Jaffé, médium de Kardec, dizendo que Kardec roubou... Ai, deve censurar aqui, ó. Alô? Dizendo que o Kardec... Os espíritos estão me censurando. Alô? Alô? Uma mulher, etc. Tomar muito cuidado com essas coisas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse é um exemplo. Eu tenho esse artigo. Eu posso depois passar até... Acho que você tem esse artigo, né? Então, assim, só para dar um exemplo, e tomar muito cuidado com essas questões. Outro dado é que não tem anotações de que o Kardec alterou. Isso a gente tem alteração de quase nenhuma. De quase nenhuma alteração, porque a gente não tem os manuscritos de Kardec. Muito pouco. Eu leio muito pouco. E muita gente fala assim, ó, estou publicando mês que vem a edição revisada. De modo geral, ele faz isso. Só isso. Né? E como ele desencarna, claro, abruptamente, nada impede que ele viesse trabalhando naquelas edições, naquela modificação. Teve 4 reimpressões, que a gente sabe que foi tudo em um ano só. Ele publicou em janeiro de 68, né? Janeiro de 68, o livro A Gênese, e foi sendo sucesso, foi vendendo uma coisa atrás da outra. Ele pode muito bem, vai reimprimindo, e depois eu mexo num trabalho. Do mesmo modo, a Simone, no livro, ela fala, não teria razão, já que ele publicou no livro, na Revista Espírita, depois publicou no livro, ele não poderia alterar. Claro que ele pode, ele faz isso o tempo todo. Então, realmente, a gente não sabe se foi ou não, mas nós não temos nenhuma evidência concreta de que houve adulteração, como está sendo colocado. Acho que isso que é o mais grave. A adulteração da Gênese, houve adulteração, o Lemarie é bandido e tal. Isso é uma coisa... Essa alteração que você colocou de hipótese do corpo e tal... Kardec ele pode falar, eu acho que não é adequado isso. Do mesmo modo, mesmo, Kardec coloca na Gênese, que Kardec defende a geração espontânea na Gênese. E era uma bobagem, mas ele aceitava na época. Quer dizer, ele poderia muito bem, ele é a favor dessa teoria, ele fala. Do mesmo modo que na Gênese ele fala, eu sou a favor do que Jesus reencarnou mesmo e tudo mais, num corpo fluídico. E isso está em outras partes da obra. Então, ou seja, essa discussão toda, eu acho... para uma coisa que, no fundo, não tem uma real alteração de conteúdo. Ele não desdiz nada que ele diz e não traz nada novo do que ele já trouxe. Então, assim, eu vejo assim, com uma preocupação. Por exemplo, eu preferia muito mais se estivesse discutindo o capítulo 1 da Gênese, que Kardec pede. Olha, capítulo 1 da Gênese, eu peço séria atenção sobre este ponto, porque aí está o nó da questão e tira do Espiritismo toda a ideia de misticismo. Então, eu pediria, eu valorizaria muito mais isso, mas essa é a minha posição. É só um comentário ou você quer dirigir alguma pergunta à mesa? É só um libelo de defesa. Não, é um comentário no sentido de que, vamos ser concretos e objetivos, a gente só tem um dado, que foi publicado aqui em televisão. Ok. Então, me cabe perguntar mesmo se quer falar alguma coisa.
O grande ponto é justamente esse, Alexandre. Não é a acusação de Lemarie ou a comprovação que foi ou não Kardec. A gente não sabe se foi Kardec, porque não há evidências e documento algum que comprove ou registre que Kardec tenha feito as alterações. Então, nesse ponto, que é o que a gente tem que tomar cuidado, para não se desvirtuar, inclusive pegando... eu sei que no livro da Simoni, algumas palavras podem dar a entender que se conclui que, logo que... Mas o que nós colocamos aqui, e é o que a USE está colocando de maneira muito clara, nós não temos evidência alguma de que tenha sido Kardec o autor da 5ª edição. Ao contrário, nós temos registros de que Kardec, até fevereiro de 69, que é o que está registrado, ele pediu 2.000 exemplares e no catálogo racional ele cita a 4ª edição, que foi a que foi publicada posteriormente, que é a que existia, que fazia referência até o item 68. Se ele tirasse ou já tivesse feito alterações, isso poderia estar em algum lugar. Se queimaram, sumiu, até pode acontecer, mas não tem. Cortaram o som. Deu? Bom, vou passar para... Alô? Vocês estão me ouvindo aí atrás, não? Não vou fazer libelo. Eu tenho uma pergunta à mesa, mas antes da pergunta, quero dizer o seguinte. A nota da USE em nenhum momento fala em adulteração. A nota não fala em adulteração. A nota da USE e todo o trabalho que a gente fez, a gente não coloca culpa em qualquer pessoa que tenha feito ou não. Nós não colocamos o nome do Lemarie na nota da USE. O ponto que a USE entendeu que deveria se manifestar é com relação ao que nós entendemos como verdadeiro. Ponto. E essas nossas recomendações. À mesa, eu faço a seguinte pergunta. Eu vou ler um trecho bem pequeno aqui, do capítulo 14, sobre os fluidos, e tem um. E queria perguntar ao Samuel se esse texto seria de Kardec. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Kardec escreveria isso? Vou ler de novo. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. E ao Marco eu faço a seguinte pergunta, se esse texto é de Kardec. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Leis da natureza, 5ª edição. Leis da matéria, 4ª edição. Inclusive, eu vi essa questão da lei da matéria, que está lá, acho que é capítulo 14, se eu não me engano, quando Allan Kardec fala isso, fala a lei da matéria. E você traz a lei da natureza na 5ª. Se nós formos para a raiz etimológica da palavra, em termos científicos, natureza é o universo, é coisa física. Então, quando Allan Kardec fala em lei da natureza, no meu entendimento, do ponto de vista científico, física quer dizer natureza, até onde eu sei. Então, ele está falando desse universo, o espírito, como ele... nós vamos ver no livro dos Espíritos que nós temos 2 elementos gerais do universo, que é a matéria e nós temos o espírito. O espírito difere do que se considera natureza do ponto de vista científico. Então, não vejo contradição em Allan Kardec. Eu vejo ele ampliando um conceito, por exemplo. Há um tempo atrás, se você for ver, o conceito de fluido no tempo de Allan Kardec é diferente do conceito de hoje, do fluido. Porque houveram mais estudos sobre essa questão. Quando você estuda, por exemplo, pelo menos nos rudimentos da física, você estuda matéria e energia como coisas distintas.
mas as duas são natureza. Eu acho que Allan Kardec, quando usa, na 5ª edição, a lei da natureza, ele amplia o conceito, mas isso não infirma, de forma alguma, os conceitos espíritas que estão dispersos em todo o resto da obra, não teria sentido nenhum. Mas é preciso buscar o que nós já costumamos dizer dentro do Evangelho. A palavra mata, o Espírito vivifica. É preciso buscar um entendimento mais amplo quando Allan Kardec usa a natureza na 5ª edição. Da mesma forma que ele troca a palavra litúrgico por teológico quando fala da doutrina espírita. Essa coisa de que matéria e energia, depois eu passo para o Alexandre, tá? Aí você conversa com ele, tá? A natureza e matéria, elas têm conotações diferentes, porque a matéria se restringe ao universo materialmente conhecido, e a natureza que Kardec trata sempre coloca a realidade espiritual nesse processo. Então, a natureza, ela envolve um processo muito mais amplo, e você, obviamente, você não está se limitando só à matéria. Então, tem sim diferença de significado, porque você está com duas propostas e dois conceitos diferentes. Bom, gente, eu sou moderador, não posso dar palpite. A gente tem mais 2 minutos. O Marcelo Gulão pediu a palavra. Marcelo, vem cá, Marcelo. Não faça libelo, viu, Marcelo? Não siga seu ex-orientador. Gente, eu espero que vocês estejam, apesar da descontração que a gente está fazendo um debate sério, tá? Descontraído, respeitoso, tá? Eu quero agradecer a vocês por isso. Bem, o debate, eu concordo nos pontos. A iniciativa da FEB de publicar a 4ª edição para estudo é muito louvável. Exato, 1ª/4ª, que já que é a mesma. É muito louvável, e também a nota da USE recomendando a mudança sem a acusação ao Lemarie. Mas, como a base é da Simonie, eu imagino que isso já tem gerado um efeito que eu temia em nossa primeira discussão, que nós tivemos via Messenger há um tempo. Recentemente recebi uma nota, porque existe uma brasileira lançou um manifesto solicitando que os brasileiros transformassem a livraria Lemarie em um museu do espiritismo, por ter guardado elementos. E a nota de repúdio a essa tentativa foi uma nota que eu percebi acima do tom, acusando os descendentes do Lemarie, o Pierre Lemarie, que atualmente está até vendendo algumas cartas que são atribuídas ao Kardec a um valor muito alto, 1.200 euros, mas refutando de maneira enfática, inclusive pondo em dúvida se aquelas cartas seriam verídicas, já que várias pessoas já foram à livraria Lemarie perguntando por documentos, e a resposta sempre foi negativa. Eu digo isso porque eu conheço várias pessoas, o Alexander foi, outras pessoas já foram perguntando sobre os documentos, e a resposta é que não tinha nada, e de repente surgiram esses documentos. Mas as imagens que eu vi não me parecem ser falsificações. Mas já refutando previamente. E qual é a minha preocupação? É que já é gerado por efeito dessa acusação que não foi demonstrada. Então, logo o Lemarie afundou o espiritismo, logo o Lemarie falsificou a Gênese, o Lemarie fez isso tudo, logo tudo é falso. E a questão é que o Lemarie é um trabalhador da primeira primeira hora do Kardec. Ele foi exilado pelo Napoleão III, ele volta, ele é médium, ele tem diversas cartas. Então, se a gente admitir o Lemarie como um corruptor de uma obra, por que não ele não teria corrompido outras coisas? Se lança uma dúvida prévia que gera um desdobramento que talvez a gente não consiga controlar. Então, como eu disse, a nota foi muito respeitosa, sem tocar no tema de que o Lemarie seria o provável adulterador da obra, mas o problema é que outros investigadores não têm o mesmo cuidado.
E isso gera uma preocupação que pode levar outras pessoas mais céticas a contaminar todo o processo. O que Você dirige... Tá. Estou exagerando? Sobre esse vídeo, para quem não viu ainda, é uma blogueira que passou à frente às edições Le Marie, na França. No Espiritismo Comentado, a gente publicou o vídeo e fez uma nota abaixo mostrando alguns pontos que não estariam corretos e remetendo os leitores do Espiritismo Comentado para fontes, ok? Então, aí dá para as pessoas se... Não é essa nota que o Goulon falou, tá? Passar para a mesa. Última questão, ok, gente? Combinado? Eu vou falar depois, gente, aí eu não vou poder. É só para reforçar, o Marcelo tem razão com relação à caça às bruxas. Por isso que a USE não cita Le Marie em momento algum nesse sentido. Então, essa nota que você falou não foi da USE, tá? Mas não quer dizer que não cabe ao pesquisador espírita ir atrás e estudar, porque nós temos uma série de fatos históricos que estão vindo à tona, felizmente, por historiadores muito sérios, que fazem com que nós tenhamos uma certeza que, se nós não estudarmos as origens do nosso movimento espírita, muita coisa que acontece hoje é fruto lá do passado. Se nós entendermos os reflexos de discussões que a gente tem hoje, começaram lá atrás, não são discussões novas. Então, tem que se conhecer o passado, a história, sim, e, necessariamente, só reforçando, Kardec primava pela clareza. Kardec sempre apontava que a força da doutrina espírita estava na sua simplicidade e clareza. Por isso que é complicado achar que ele usaria termos dúbios ou termos que poderiam gerar uma série de controvérsias posteriores. Mas com relação a Le Marie, isso a gente nem está discutindo aqui se ele foi ou não o autor. Mas que ele estava lá coordenando um processo. Se foi ele o autor, isso é outra coisa, tá? Eu acho que o que o Marco Milani colocou agora sobre Le Marie, sobre essa questão toda, é o que a gente viu da parte da USE, né? O livro da Simoni é que, de fato, faz essas afirmações. Pessoalmente, como pesquisador da história do Espiritismo, o que penso é que nós não conhecemos ainda a história do Espiritismo na França. O que aconteceu de fato? Nunca vimos ninguém mergulhar realmente nessas questões. E uma outra coisa, para o pesquisador, o historiador, não basta você encontrar o documento, como falamos, e trazê-lo aqui. Nós temos que ver o contexto em que as coisas aconteceram. Como era que se tinha o entendimento do Espiritismo? Eu publiquei um trabalho sobre o Espiritismo no Amazonas. A Federação Espírita Amazonense foi a segunda federativa estadual a ser instalada em 1º de janeiro de 1904. Antes dela, só a do Paraná, que foi em 1902, e no livro de atas da federação, 2 dias por semana, o salão da federação era cedido para as reuniões da Sociedade Teosófica. E por que se cedia o salão para a Sociedade Teosófica à época? Porque o catolicismo combatia a teosofia, combatia o espiritismo, combatia a maçonaria e até os evangélicos, que até eles se uniram aos espíritas. Embora já deve ter se arrependido disso, mas se uniram. Então, nós precisamos ver o contexto histórico onde as coisas aconteceram. Eles são distintos, para que nós possamos ter uma compreensão. Então, nós não temos o conhecimento da história do Espiritismo na França suficiente para fazermos determinadas afirmações. O que podemos dizer é que ele teve problema como qualquer, digamos, atividade humana, porque somos espíritos distintos, diversos e imperfeitos. Mas precisamos tratar a coisa com muita serenidade para que isso possa, de fato, nos servir ao progresso. Para quem quiser fazer uma leitura, vou dizer assim, leitura gostosa e fundamentada do Espiritismo na França depois de Kardec, eu estou recomendando o Adriano Calzone, tá? Madame Kardec e Em Nome de Kardec, tá? 2 livros publicados há uns 2 anos, mais ou menos. Tá? Mas acho que o Marcelo e outros que trabalham com história podiam se debruçar nesse tempo e produzir mais coisas e levantar mais documentos. Eu tenho encontrado muitas publicações à época de Kardec sobre o Espiritismo na França. Tenho lido alguma coisa sobre isso, ainda não tenho resultados para poder comunicar, mas todo esse campo está em aberto. Acho que é o que o Samuel está colocando, é o que o Marco está colocando.
Tá? E, encerrando a mesa, eu passo a palavra para os mestres de cerimônia.